por amor às almas. Por amor às almas daqueles que têm a fé fraca. Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que vocês já devem ter visto que a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor fez aí um pronunciamento esclarecendo sobre algumas coisas relacionadas a doutrinas e usos e costumes. E muita gente perguntando o que eu achei disso, estou vendo muita repercussão também. Uns gostaram, outros não gostaram. Uns esperavam que a diretoria fosse afrouxar mais as normas da igreja, outros esperavam, e o que aconteceu mesmo, que foi praticamente manter como já é, mas tem alguns detalhes importantes ali que eu observei e que eu quero comentar com vocês, e gostaria que vocês comentassem também, deixassem aqui os comentários o que vocês acharam sobre esses pontos importantes, e eu vou pontuar para vocês o que eu observei nesses pontos que a diretoria falou. Eu trago esse vídeo, irmãos, porque eu sei que muitas pessoas aqui no canal, a maioria, são da Igreja de Deus e Amor. Por que eu digo isso? Muitos inscritos estão chegando, se inscrevendo pelos vídeos de conteúdos relacionados à Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, este canal eu trago mensagens bíblicas, trago oração. Quase todos os dias eu trago uma oração, mas trago também informações relacionadas ao mundo evangélico e mais precisamente à Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então eu estou acompanhando bem de perto essa situação, porque há muito tempo que a igreja vem sendo envolvida em polêmicas por conta do que o Davi Miranda Neto, o diácono Davi Miranda Neto, vem falando. Algumas coisas que ele fala contrário ao RI, que é o regulamento interno da igreja. Ainda que seja bíblico, ou algumas coisas que estão no RI não é bíblico, e ele combate isso, agora parece que a diretoria resolveu dar o posicionamento. Posicionamento este que eu, na minha opinião, já era para ter sido dado há muito tempo, porque há tempo que o Davi Miranda Neto vem falando e vem gerando essa polêmica, né? Essa confusão. E agora eles resolveram dar o posicionamento deles. Eu achei importante, ainda que algumas coisas parecem não estar muito convincente, mas foi importante eles manifestarem a opinião deles. E o Davi Miranda Neto também vai fazer um pronunciamento. Ele já divulgou um vídeo nas suas redes sociais, que ele vai fazer um pronunciamento na próxima segunda-feira, às 20 horas, no seu Instagram. Eu tenho bastante coisa a falar, mas eu vou agendar com vocês segunda-feira no meu Instagram, ao vivo, pronunciamento oficial meu, às 20 horas. Então há muita expectativa quanto a isso aí, porque a gente não sabe se ele foi tirado de algum cargo na igreja, se ele teve algum tipo de disciplina, e eu creio que na live dele, no vídeo dele, ele deve que vai falar, no pronunciamento dele, ele deve que vai falar sobre isso. Então há muita expectativa e eu vou estar trazendo também para vocês aqui as informações, para você que não acompanha pelo Instagram, eu quero estar trazendo aqui e comentando também. Então se você gosta desse conteúdo, eu já convido a você, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Mas voltando a falar sobre a questão do pronunciamento da diretoria em si, eu observei que eles reconheceram que algumas coisas que tem no RI não é pecado. Eu cito, por exemplo, a questão da barba, que eu já falei aqui, e coloquei também o meu posicionamento que perante a Bíblia não é pecado o homem ter barba crescida. E muitos até criticaram, mas lá em Isaías, no capítulo 50, verso 6, vocês podem conferir lá, dá a entender que o Senhor Jesus tinha barba, porque a profecia do profeta Isaías diz que na crucificação o Senhor Jesus ia dar o seu rosto para que fosse tirado a sua barba. Então, fica entendido ali que ele vai para a crucificação com a barba crescida. Então, se nós dissermos que barba é pecado, a gente estaríamos até blasfemando, dizendo que Jesus pecou.
Então, por isso que eu afirmo, irmãos, que realmente a barba não é pecado. Mas, no pronunciamento, a irmã Ireni reconhece isso. Não é pecado, não, deixar a sua barbinha. Que não é pecado, mas prefere manter essa regra do homem não ter barba. Na verdade, é normal, porque se é uma regra da igreja, tudo bem. Todo mundo já está acostumado assim, os homens a não ter barba. Quem é membro da igreja, quem é obreiro, já está acostumado. Então, o que nós não podemos é dizer que é pecado. Agora, se é um costume, se é uma regra, a gente tem que aceitar. Assim como as empresas. Se você vai trabalhar numa empresa, tem as regras da empresa ali a ser seguida. Um vigilante, por exemplo, ele não pode ter barba. Ele é obrigatório ter as barbas rapadas. Então, a regra do ministério, a regra da igreja, o homem não ter barba. Tá certo. Agora, o que nós não podemos é dizer que é pecado. Então, eles reconheceram isso, eu achei importante, mas vai manter a regra, né? Uma outra questão também foi falado sobre a questão das roupas, calças compridas, abriu algumas exceções, ela cita lá as exceções para quem trabalha em centro cirúrgico, as enfermeiras que trabalham, ou médicos que trabalham em centros cirúrgicos, que são membros da IPDA, lá há necessidade de usar calça, mas ela disse, e com verdade, que não há sensualidade ali estão em trabalho e as roupas são largas, as calças são largas. Citou também a questão da calça comprida também para quem trabalha na roça, cortando cana e etc. E as jovens e adolescentes na educação física, nas escolas. Esses 3 casos é aceitável. Fora isso, né, ela explicou que não é aceitável as irmãs usar calça comprida e falou sobre a questão da sensualidade. Porque a questão da roupa, irmãos, eu entendo. É claro que a Bíblia não fala a calça comprida, não fala a saia, não fala a bermuda. O que a Bíblia nos ensina e combate é a sensualidade. Então, independente da roupa que seja, até um vestido, até uma saia, às vezes provoca a sensualidade. Então, o que nós temos, o salvo em Cristo Jesus, ele deve observar isso. Porque assim como o homem peca ao olhar para uma mulher com intenções sexuais, peca a mulher também ao provocar. Então nós temos que observar isso. Mesmo que seja saia, mesmo que seja um vestido, às vezes denota uma sensualidade. Então, mais do que a gente se apegar, não pode usar calça, a gente precisa observar a questão da sensualidade. E um outro ponto que me chamou muita atenção foi a questão de pastores da Igreja dos Amor pregar em outros ministérios e vice-versa. Os outros ministérios pregarem na Deus e Amor. E o que estava gerando uma confusão, um desentendimento, é que lá em São Paulo, na sede mundial, foi levado pastores, pastor José Gonçalves e outros, para dar uma palestra no Conexão Mesa, que é uma espécie de, eu diria que é um seminário para alguns pastores da Igreja de Deus e Amor. E esses pastores da Assembleia de Deus e outros ministérios palestraram lá. Então, abriu um entendimento que já era permitido pastores de outros ministérios também pregar na nossa igreja. É o que eu estava entendendo também, porque se pode dar palestra lá na sede mundial, por que não pode pregar nas nossas congregações? Mas eles reconheceram que erraram ao abrir esse espaço lá, e foi esclarecido que o Conexão Mesa vai continuar, mas com os pastores da Igreja Deus e Amor, não pastores de outras igrejas. Não recebemos ninguém para pregação, foi para obreiros, foi palestra, palestrante. Conexão Mesa. Só para Conexão Mesa, palestrante. E que a partir de agora o Conexão Mesa continua, sim, com os nossos pastores. É mais uma coisa, irmãos, que não é pecado, porque a Bíblia não cita nome de igreja, a Bíblia cita a igreja de Cristo. Todos nós, perante Cristo, somos uma igreja só. Independente da denominação evangélica que você congrega, se você é fiel a Cristo, você é a igreja de Cristo.
Isso não tem base bíblica para dizer que isso é pecado, mas é uma norma da igreja, como eles dizem. Cada um prega na sua igreja. Então a gente tem que aceitar, mesmo que não é uma doutrina bíblica, mas é um costume, é uma regra, uma norma. Então a gente tem que acabar acatando essa norma. Mas não é uma coisa que você vai dizer que é pecado um pastor de outra igreja pregar na nossa igreja ou nós pregarmos em outra igreja. Mas foi o esclarecimento deles, como eu disse no início, eu achei que já deveria ter havido esse esclarecimento há tempo, mas nunca é tarde para se consertar um erro. Agora nós vamos aguardar os desfechos dessa situação aí e o pronunciamento do Davi Miranda Neto para ver o que vai acontecer. Vamos aguardar aí, nós estamos sempre atentos e trazendo para primeira mão aqui no canal Palavra da Verdade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda a ranquear o vídeo para que outras pessoas também vejam. Um detalhe importante também que eu estava me esquecendo, que eu achei importante mesmo eles citarem, a questão do escândalo. A questão do escândalo. Porque tem coisa que não é pecado, e a Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Tem coisa que não é pecado, mas às vezes, se você praticar, você acaba escandalizando o irmão. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 trata muito sobre isso. E dá a entender que na igreja de Roma estava havendo uma questão parecida com o que está havendo na igreja de Deus e Amor agora. Porque as pessoas, às vezes, olhava o erro do outro e se escandalizava. Ele cita mais precisamente a questão das carnes sacrificadas aos ídolos. Aí ele diz, irmãos, o ídolo não é nada, porque não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Então não importa se a carne foi apresentada ao ídolo, se não foi. Isso não vai contaminar a carne. Isso não vai torná-la imunda. O apóstolo Paulo explicando assim, pode ler lá Romanos 14, vocês verão. Mas no verso 21, que é o verso chave, o X da questão, ele diz o seguinte, se para alguns pequeninos, se forem se escandalizar por causa de comer carne e beber vinho, eu prefiro então deixar de comer a carne e beber o vinho, para não escandalizar os irmãos. Não que seja pecado, mas para não escandalizar os irmãos. E é exatamente isso que está acontecendo na Igreja de Deus e Amor. Tem coisa que não é pecado, como eu citei aqui a questão da barba e o de pastores pregando do ministério, mas acaba escandalizando algumas pessoas. Muitas pessoas estão se abatendo na fé por causa disso. Então eles, baseado nesse texto bíblico do apóstolo Paulo, preferiram manter as regras como estão. Esse é o entendimento que eu tive do pronunciamento. Não sei se vocês entenderam dessa maneira. Se vocês entenderam diferente ou dessa mesma maneira, podem comentar aqui no vídeo. Amém? E a qualquer momento eu volto para trazer mais informações sobre essas questões. Deus abençoe e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.